proporcionado essa expansão do direito penal, diante a inflação legislativa, é que nós vivemos, indubiosamente hoje, senhores, não apenas no Brasil, talvez menos no Brasil do que em diversos países europeus. Nós vivemos numa sociedade dominada por classes passivas. Quem são estas classes passivas? Destinatários de prestações públicas de todos os matizes. Bolsistas, pensionistas, consumidores. Há cada vez mais um número menor de pessoas para financiar e há cada vez menos um número de pessoas para financiar e há cada vez mais um número de pessoas para se sustentar. Este é o contexto chamado Estado-providência, Estado do bem-estar, ou o welfare state. É dizer, o homem vive no Estado e do Estado. Esse contexto gera uma contradição. Como o Estado pode se fazer presente, assegurando essas classes passivas, se ele tiver um direito penal mínimo? Há uma contradição insuperável entre o Estado máximo, Estado do bem-estar, e o direito penal mínimo. Nós temos aqui, sem dúvida, uma contradição insuperável. De modo que esta visão do Estado do bem-estar que se faz presente, ela tem conduzido a uma releitura quanto a um princípio basilar de Franz von Liszt, aquele informe que ele publicou em 1800 e alguma coisa para a União Internacional de Direito Penal, no sentido de que, antes de tudo, de dizer Franz von Liszt, o direito penal é a carta magna do infrator, do criminoso. É dizer, tudo quanto não esteja ali disposto, poderá ele fazer sem ser incomodado pelo direito penal. Essa é a leitura clássica do direito penal, é a carta magna do delinquente. Essa situação, as classes passivas, do welfare state, tem conduzido a uma releitura. O direito penal, ele é, antes de tudo, a carta magna da vítima, não do delinquente. É dizer, o crime ataca o Estado é provedor do bem-estar. Logo, se o Estado está provendo o bem-estar, essa infração penal está atacando também os demais cidadãos. A perspectiva é de que o crime, o Código Penal, a legislação penal, deve zelar primordialmente, não mais pelos interesses, pelos direitos do infrator da lei penal, mas sim pelos interesses da vítima. Temos uma releitura que se propõe, que tem sido proposta a se fazer nesse sentido. Nós vemos aí a adoção recente deste prisma, artigo 201, do Código de Processo Penal. Os professores certamente já tiveram a oportunidade de ver as diversas prerrogativas que foram instituídas em prol da vítima, do ofendido. Até tratamento multidisciplinar, ele tem que ser intimado da saída do infrator da prisão, ele tem um lugar separado para a vítima, para ficar em audiência, acompanhando todos os atos processuais, é até intimado dos atos processuais, preferencialmente por modo eletrônico. E mais, o toque fundamental, a reparação do dano. A própria sentença penal agora deve fixar a reparação do dano em prol da vítima. Nós temos aqui uma clara projeção desta releitura no direito penal e processual penal brasileiro. O Código Penal é, antes de tudo, a magna carta da vítima. Nós temos aqui possíveis também releituras, inclusive quanto um princípio muito caro ao direito processual penal, ao direito penal, a releitura que alguns têm feito do indúbio pro réu, embora em outros lugares vigore
Na prática é indúbio, pau no réu, mas não trataremos disso. A releitura jurídica que se faz do indúbio pro réu, em que sentido? Crime de branqueamento de capital, sendo uma hipótese concreta. Citarei como exemplo alguns tribunais da União e outros estados da Federação, casos rumorosos, tribunais superfaturados, comprovadamente, dirigentes, onde se constatou de suas contas, valores feitos em dinheiro, na boca do caixa, sem justificação, a princípio do plano administrativo. E excedentes em muito aos proventos recebidos por conta da função pública. Isso é qualquer indicativo, dinheiro na boca do caixa. Milhões. Nós temos aqui uma possível hipótese de inverter um orçamento. Crime de lavagem de dinheiro. Não é a acusação, não é o Estado quem deve provar a origem ilícita do dinheiro. É ele, acusado, investigado, quem deve provar a origem lícita. Uma releitura que está se proposto, inclusive na Alemanha. Klaus Roxin diz que nestas situações, se não se fizer a releitura, o direito penal e processual penal será emperrado. O direito penal e processual penal deve acompanhar a geometria variável do crime. Às vezes, medidas heterodoxas diferenciadas devem ser adotadas. Muito bem, um quinto tópico, finalizando esta parte, que seria, que estaria propelindo essa expansão do direito penal, situação muito grave, que tem resultado na convocação do direito penal para suprir a demanda da sociedade por segurança. Os mecanismos informais, não formais, os antídotos sociais, as chamadas ligaduras, faliram, ou quase chegaram. A sociedade refere hoje quantidades, parâmetros sofríveis de moral e ética. Quais são esses mecanismos informais de combate ao crime? Os antídotos sociais, as chamadas ligaduras, a família, a escola, o trabalho, a religião, os usos e costumes calcados no bom, os usos e costumes calcados na solidariedade, na compaixão, na fraternidade. Todos esses elementos atuando numa sociedade sadia, eles impedem, em grande escala, a prática de infrações penais. A melhor política contra o crime não é a política criminal, já dizia Roberto Lira, é a política social. A família, de célula máter da sociedade, hoje é tida e a vida como um contrato temporário. A escola tem dificuldade em fazer valer as suas mais comezinhas regras disciplinares. Na universidade, muitos entram com a concepção de que lá vai se poder fazer tudo o que quer. Não existe regra. O trabalho. A sociedade do trabalho está sem trabalho. Profissões e atividades foram reduzidas a meros empregos. A religião, de um dogma inquestionável, é hoje um acessório de luxo. Solidariedade, fraternidade, são peças de museu. Em muitos lugares, e para muitos, evidentemente. Direitos ilimitados, obrigações minguadas. Liberdade e igualdade demais, fraternidade e solidariedade de menos. Então, a falência
dessas ligaduras, esses antídotos sociais, tem resultado, tem desaguado para que se convoque o direito penal para atender às postulações por segurança. Sociedade, muitos parecem pretender que o direito penal supra a falência desses mecanismos. E o que se deve fazer nesse sentido?